Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Peço licença para falar com você. Hoje eu gostaria de fazer uma reflexão em cima de um tema que eu acho interessantíssimo, que é o seguinte: há coisas que acontecem na nossa vida e aconteceram alheias à nossa vontade, certo? Então, eu não gostaria, eu passei por determinada situação, mas e às vezes nem entendo por que eu passei, sabe? Por que eu tinha que passar por isso? Então ficam questionamentos, ficam coisas que, tá bom, mas passei. Aquela situação aconteceu e, a partir dela, eu tenho que aprender alguma coisa. Então, provavelmente, a situação aconteceu, não era o que eu queria, aconteceu independente da minha vontade, porém eu me posicionei diante do fato ocorrido e aprendi algo. Portanto, algo foi aprendido a partir do ocorrido, certo? Há outras situações, porém, que nós só iremos ter aquela situação, só iremos conseguir se apropriar daquela situação depois que tivermos aprendido. Nossa, André, está meio confuso. Eu vou me fazer entender. Vou dar um exemplo. Um relacionamento saudável. Todo mundo quer um relacionamento amoroso saudável, por exemplo? Acredito que sim. Eu não acredito que alguém esteja em casa torcendo para ter um relacionamento ruim. Uhul, não vejo a hora de ter um relacionamento horroroso. Vem em mim, relacionamento doentio. Eu acredito que todos nós estejamos em busca e desejamos uma relação que nos traga paz de espírito. Agora, para eu ter essa relação, para eu então receber isso, antes eu tenho que ter aprendido. Senão não tem como eu receber essa relação saudável. André, e o que eu tenho que ter aprendido para poder então ter isso aqui? Eu tenho que ter aprendido a ter amor próprio. O amor próprio é a condição sine qua non para que eu possa ter um relacionamento saudável. Se eu não tiver aprendido o que é amor próprio, eu não desenvolverei relacionamento saudável nunca. Eu sempre... Veja bem. Mas a minha vizinha, ela nunca teve amor próprio e tá lá com um homem maravilhoso. A sua vizinha foi uma exceção da exceção da exceção da exceção. Sabe por quê? Porque ela deu sorte de encontrar um homem muito bom. Então o homem a trata como uma mulher realmente deve ser tratada. Aliás, mulher, como qualquer ser humano, independente se é homem, mulher, gay, hétero, como um ser humano tem que ser tratado. Então o cara a trata, como aqui eu estou falando de um homem em relação à mulher, por isso o cara a trata como uma mulher realmente deveria ser tratada. Só que isso não significa que ela não desenvolveu uma dependência emocional por ele. A sorte dela é que ele a trata de maneira adequada. Então, ela se tornou dependente dele, mas ele não a manipula por conta disso. Entende? Então, ela está numa relação que ela é dependente. Só que a relação é boa porque o cara a respeita. Então, a dependência dela passa meio camuflada no meio de tudo isso. Diferente daquele relacionamento onde nós manifestamos a dependência e aí a gente está se relacionando com um narcisista, a gente está se relacionando com uma pessoa que se aproveita disso, que percebe que pode fazer o que quiser, que a gente vai estar ali porque a gente se tornou dependente e a nossa vida mostra que a gente é dependente da pessoa. E aí eu desenvolvo aquela relação totalmente de humilhação. Eu me humilho, eu me anulo, eu me rebaixo diante da outra pessoa e a pessoa faz o que quiser de mim, faz de mim gato e sapato. Então, ora,
Se eu tivesse amor próprio, eu nunca permitiria isso. Então, André, mas significa que o cara, ele é ruim. Diferente da minha vizinha, que apesar de não ter amor próprio, se envolveu com um cara bom. Então, mas o cara era ruim. Então, eu tenho amor próprio, eu não deveria encontrar um cara bom? Não, meu bem. O fato de você ter amor próprio não significa que agora então você virou uma pessoa que só vai cruzar com pessoas boas. Eu sou o cachinho de trigo que só vai trombando em outros trigos. Não. Como Jesus bem disse, o joio se mistura ao trigo. Então, eu sou um cachinho de trigo, desenvolvi amor próprio. Opa, que bacana! Eu sou um cachinho de trigo, mas eu vou esbarrar em joio. Só que quando eu tenho amor próprio, eu me posiciono e eu não deixo o joio crescer para cima de mim. Eu percebo, analiso e percebo. Não, peraí, bem, isso aqui é joio. Eita, que eu não quero joio na minha vida. Quando eu tenho amor próprio, eu me posiciono e eu coloco o joio para correr. Então, a diferença tá... Essa é a diferença. Senão a gente começa a achar que o fato de eu ter adquirido amor próprio significa que eu sempre terei relacionamentos saudáveis, Não! Eu posso entrar num relacionamento onde o cara tenta ser abusivo, sim. Só que a diferença é que quando eu não tenho amor próprio, eu permito. Quando eu tenho amor próprio, eu não permito. Não, eu tenho postura, eu sei quem eu sou e eu sei o que eu quero. Eu coloco a pessoa para correr. Então, ao invés de eu perder 10 anos da minha vida com um estrupício desse, eu boto ele para correr em 6 meses, 1 ano. Eu boto ele para correr assim que eu descubro, assim que eu percebo o que ele está querendo fazer, porque eu me posiciono e eu falo, eu não aceito, eu não quero migalhas. Então eu não perco 10 anos da minha vida. Então com isso, abre a possibilidade, a hora que eu botei o joio para correr, abre a possibilidade, primeiro eu me refaço, queira ou não o joio me deu uma impactada em mim, eu me refaço, amanhã eu estou aberto a um novo relacionamento. Então, opa, agora, quem sabe eu encontro com um trigo, entende? Abro as possibilidades, não me fecho, não vou deixar que um joio feche o meu caminho, eu continuo sendo trigo, ele era joio. Agora, eu vou deixar que o joio, além de ter passado, além de ter esbarrado em mim, além de ter querido entrar na minha vida, eu vou deixar que agora eu julgue todos os outros trigos como se fossem joios? Vou ficar fechado e traumatizado, olhando todo mundo como se tudo fosse joio? Não, tem um monte de trigo aqui. Então eu não permito que esse joio, além de tudo, comprometa o meu futuro. Mas para isso eu tenho que ter essa postura, eu tenho que ter esse amor próprio e essa clareza. Então a gente tem que entender que tem determinadas coisas, finalizando o vídeo, tem determinadas coisas que acontecem independente da nossa vontade, são forças alheias à nossa vontade, aconteceram na nossa vida e diante delas nós somos chamados a ter uma postura e aí a gente aprende com tudo isso. Tem outras coisas que, porém, só vão acontecer na nossa vida depois que nós tivermos aprendido outra coisa, como um relacionamento saudável, por exemplo. Esse relacionamento saudável, eu só vou me apropriar dele depois que eu tiver aprendido a ter amor próprio. Enquanto eu não tiver aprendido, pode esquecer, porque eu vou entrar em relacionamentos, eu vou ser totalmente dependente, no outro eu vou ser totalmente inseguro, possessivo, controlador. E assim vai de relação em relação, de relação em relação, vou repetindo erros e mais erros, e os relacionamentos vão dando tudo errado, e as coisas vão desandando. Porque a gente não aprendeu a ter o nosso centro, né, de equilíbrio. E esse centro de equilíbrio, onde a gente se percebe, a gente pode chamá-lo de amor próprio. Inscreva-se, fico aguardando a sua inscrição. Na descrição do vídeo tem todas as informações. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.